Olá, erudita e eruditos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Você sabe o que significa o símbolo do peixe no cristianismo? Qual é a sua origem? O que ele representa, afinal? E o que é a Vésica Piscis? Tudo isso eu vou ensinar e mostrar para você nesse estudo a partir de agora, que tem muita simbologia religiosa oculta que você vai conhecer e eu vou mostrar para você a partir de agora. Vem comigo! Bom, antes de mais nada, vamos entender o que é a Vésica Piscis e depois falaremos então sobre o peixe. Veja só, Vésica Piscis é uma construção geométrica com duas circunferências de mesmo raio, na qual o centro de uma está sobre a circunferência da outra. Na construção ou intersecção das duas circunferências, é possível obter desenhos de símbolos, como você está vendo, igual a cruz, a lua, a taça e principalmente a figura de bexiga de peixe. Vésica Piscis, meus amigos, vem do latim e significa bexiga de peixe. Mas por quê? Você sabia que a bexiga do peixe, a Vésica Piscis do latim, ela é o que faz o peixe subir dentro da água ou descer, o que dá mais profundidade, o que faz vir à tona. Então isso tem tudo a ver com essa geometria, com essa simbologia da Vésica Piscis, que está entre duas circunferências. Ela é o absoluto que está entre dois estados. E essa bexiga do peixe veio a ser então a representação do próprio símbolo do peixe para o cristianismo, que nós já vamos ver, tá certo? Olha só, a Vésica Piscis também continha o símbolo ictus, do grego antigo, ictus em maiúsculas, ictus ou ictus, significando Jesus Christus, Filho de Deus Salvador, ou Jesus Christus, sendo um dos símbolos mais antigos do cristianismo. Olha só, essa questão do peixe ser simbologia para o cristianismo, o cristianismo não foi a origem do símbolo do peixe. Essa simbologia ela foi usada bem anteriormente ao cristianismo para designar então uma das deusas das civilizações pagãs, que eles chamavam da deusa da fertilidade. Então esse peixe, essa simbologia, ela não é originária do cristianismo, ela passou a existir muito antes nas religiões pagãs, para simbolizar então a fertilidade. Veja mais, a Vésica Piscis é muito usada até os dias de hoje na geometria das igrejas católicas, em vitrais, nas portas que dão entrada ao templo, mostrando então que você está adentrando dentro de uma simbologia que eu já vou te dizer o que parece, e que ela é usada nas imagens dos seus santos, que é o que mais chama a atenção nas pinturas. A Vésica está presente também nas pinturas sacras. Olha só, a Vésica Piscis, ela se encontra também no interior de uma maçã cortada ao meio. E o que isso tem a ver? Olha só, vou explicar para você. Comer da maçã, na simbologia, significa abusar da própria inteligência e do livre-arbítrio para conhecer o mal, ou seja, é o desejo de conhecer o lado mal da dualidade e praticá-lo, que foi o que aconteceu com Adão e Eva. Mas atente que é apenas uma simbologia e não uma verdade. Então é por isso que a Igreja Católica trouxe desde antigamente a simbologia da maçã como a fruta proibida. É interessante que alguns falam o fruto proibido e trazem a maçã como símbolo. Só que isso não é literal, meus irmãos. Não é a maçã que a Eva foi lá e tirou da árvore e comeu.
ela é uma metáfora, porém a Igreja Católica insiste que depois que Adão e Eva comeram da maçã, eles despertaram em si a libido sexual e ao cometerem o ato sexual foi aí que resultou então no pecado da sua expulsão lá do jardim, né? Mas repare que a liderança católica diz, não estou generalizando, mas a grande maioria sim diz que a maçã, ou dizem que essa maçã é uma fruta, porém parece que eles não se atentam à escritura que diz que é um fruto, que está lá em Gênesis 3, olha só, diz assim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Então veja que é um fruto, é uma ação, e não foi o sexo de forma alguma, porque justamente Deus fez Eva para Adão, e depois disse para eles se multiplicarem e encherem a terra. Então não tem nada a ver com sexo. Fruto é uma simbologia de uma ação. Eu vou deixar no card aqui em cima depois para você ver o vídeo falando sobre a criação do bem e do mal, a dualidade, tá certo? Vamos mais. A Vesica Piscis, olha só, também é encontrada na dualidade do ser humano através do cérebro, que é o portador da nossa alma, da nossa consciência. Esse é o jardim do Éden, meus irmãos. Nossas escolhas, elas são feitas ou para o bem ou para o mal nessa dualidade. Não é fruta, maçã ou sexo, mas sim a escolha do mal consciente quando Deus introduziu a dualidade em Adão e Eva, que os fizeram ser expulsos do Éden. Veja, olha aqui para mim. Quando Adão e Eva conheceram a dualidade, o lado mal foi posto por Deus justamente para prová-los, para ver as suas escolhas, porque o livre-arbítrio tendo só um lado, não tem por que ter livre-arbítrio, você vai escolher mais o que além de um caminho só. Então Deus propositalmente, depois fala da serpente, que não é serpente, muitos temem que é uma serpente, e que voava, e era Satanás que foi expulso do céu. Não, gente, é tudo uma metáfora, Gênesis é metafórico, assim como Apocalipse, como começou sendo explicado através de uma metáfora para algo muito profundo, assim termina no Apocalipse explicando com metáforas para algo profundo também. Tá certo? Vamos mais. Olha só, a dualidade, vejam, é tão evidente na criação, que eu falo tanto aqui no canal e no ser humano, que ela pode ser vista através da Vesica Piscis, do micro até o macrocosmos. Nós podemos vê-la, olha só, no DNA humano. Vou fazer um parênteses aqui. Atualmente existem pesquisas tentando então relacionar essa questão do DNA a várias características do ser humano, a formação do caráter do ser humano. Já estudaram que o DNA está envolvido diretamente com a preguiça, com a gula e também com a autoestima. E o que me chamou a atenção quando eu li esse artigo é que o DNA está ligado com os opostos das qualidades do ser humano. Tá? Como eu citei, além da preguiça, da gula, que são o lado negativo do ser humano, ela também, o DNA está ligado com a autoestima, com a inteligência, com os sentimentos de alegria. Então, o que é isso se não é dualidade? Duas características, uma boa e uma má. Enfim, eles vão descobrir com toda certeza mais, porque essa pesquisa vem desde 1986. E além disso, essas pesquisas elas concluíram que o ser humano, quando nasce, ele possui características hereditárias dos pais, onde essas características formam o indivíduo 50% nas suas escolhas, nos seus comportamentos, como eu falei antes, deixando então o restante dividido entre a criação dos próprios pais e o seu ambiente, o seu convívio, o seu habitat com as pessoas que ela vive, enfim. Então veja como existe a dualidade, que 50% do DNA traz as características dos pais,
e os outros 50% é o que ela vai ser de influenciar, ela vai ser influenciada para ter as suas escolhas. Então, meus amigos, veja que essa característica que o DNA recebe dos pais e o exterior, que depois vai influenciar a pessoa, até aqui tem a dualidade interior e exterior. Essas duas características que o DNA recebe são apenas influências no caráter de cada ser humano, mas quem decide, quem faz as escolhas é o próprio indivíduo aqui. Então, genética, hereditariedade, ambiente, educação, cultura são influenciadores nas escolhas, mas não é isso que faz o ser humano decidir entre bem e mal. Por isso que dizem que pessoas que crescem num lar conturbado, sim, elas vão voltar às suas escolhas para aquilo que é mal, porque isso é um influenciador para a vida da pessoa. Porém, se a pessoa conhece o lado bom, então ela não é mais inocente de dizer: eu sou assim por causa do meu convívio com a minha família, onde eu moro é assim, mas ela conhece o lado bom também. Então foi ela que escolheu optar pelo lado mal. Isso quando é apresentado o oposto, o lado bom dessa dualidade, das escolhas que cada ser humano terá. Vamos mais? Ainda falando de microcosmos, a Vésica Piscis, que representa a dualidade, é encontrada, olha só, na divisão celular. Estamos ainda no microcosmos e a Vésica Piscis, a dualidade se encontra aqui também. Essa divisão ela é chamada de mitose e miose. Mitose ela dá origem a duas células filha idênticas à célula mãe, dualidade. Já a meiose ela gera 4 células filha com apenas metade do material genético da mãe, metade, dualidade. E olha só que essa questão das divisões celulares, nem todas as células sofrem a mitose, tá? Ou seja, nem todas recebem essa divisão dual de uma célula mãe, tá? A meiose, para quem não sabe, ela é responsável pela divisão celular, que é chamada de germinativas, tá? Que é aquelas que são responsáveis, então, pela reprodução sexual, que é aquelas que vão germinar uma outra vida. E olha só, aonde são encontradas essas células? No homem, é encontrado nos testículos, e na mulher, nos ovários. Tá? E agora eu pergunto uma pergunta óbvia, né? Eu pergunto algo para você que parece um tanto infantil, mas veja como tem relação com a vésica, com a dualidade. Eu pergunto para você, quantos testículos o homem tem? 2. Dualidade. Quantos ovários a mulher tem? 2. Dualidade. Então veja como a dualidade ela é intrínseca no homem, na mulher. Macho e fêmea, dualidade. Órgão genital masculino, feminino, dualidade para procriar, para germinar uma nova vida. Isso é a Vésica Piscis. Olha só, a Vésica ela se encontra também nos pulmões, que além de serem 2, direito e esquerdo, o seu trabalho também é dual, ou seja, captar o oxigênio, inspiração, e livrar-se do dióxido de carbono, expiração. Olha aqui para mim. Isso não é dualidade? Inspiração, expiração, noite e dia, macho, fêmea, tudo isso é dualidade. Quando eu falo que ela está presente na nossa consciência, muitos dizem, não, o diabo ele é aquele ser, é aquele espiritão que vem tentar a gente. Está tudo aqui, meus irmãos, dualidade, desde o micro ao macrocosmos que nós já vamos ver agora.
está presente, ela está presente. E a Vésica Piscis é a representação, é a geometria perfeita, porque ela faz essa intersecção e entre os dois existe esse meio que une tanto um como o outro. Isso é dualidade, é da criação de Deus. Continuando, saindo agora do microcosmos e partindo para o macrocosmos, continuamos encontrando a Vésica Piscis mostrando a dualidade existente. Olha só, encontramos a Vésica no campo magnético da Terra, que se divide em dois de forma toroidal, que é o formato desse campo magnético. Ou seja, os polos magnéticos estão localizados nos extremos do eixo magnético e próximos aos polos geográficos, isto é, o polo sul magnético está próximo do norte geográfico, que são duas coisas duais. E o polo norte magnético, onde opera esse campo, está próximo do sul geográfico da criação. Olha só, a Vésica é vista também no macrocosmos. Olha que imagem bonita, na galáxia ou nebulosa de Ampulheta. Podiam chamar ela de nebulosa de Vésica Piscis, que seria a mesma coisa. Agora voltando para a Terra, vamos voltar para cá. Encontramos, olha só, a Vésica Piscis no monumento construído para homenagear George Washington, uma vez comandante-chefe do Exército Continental na Guerra Revolucionária Americana e também o primeiro presidente dos Estados Unidos. Agora, eu já vou colocar essa imagem de volta. Repare que essas simbologias, muitas vezes elas passam despercebidas dos olhos das pessoas, porque os que sabem da verdade, eles não vão dizer isso que eu estou mostrando para você hoje. Eles vão dizer uma meia verdade, eles vão falar que aquilo ali é outra representação, que tem outro significado, e as pessoas vão acreditar. Da mesma forma como nós vimos que o simbolismo religioso pagão está dentro das religiões de hoje, e muitas vezes as pessoas não sabem e condenam as outras religiões por causa dos seus símbolos. Como eu falei já em um estudo aqui, que o símbolo, ele não contém o mal em si só. É o homem que vê o mal na simbologia, tá? Por isso que essa simbologia, quando é colocada propositalmente para significar algo, quem sabe dessa verdade sabe o que está sendo contido ali. Porém, as pessoas muitas vezes falam da simbologia, ouvem, mas como Jesus disse, têm olhos e não enxergam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Eu vou botar de volta essa imagem. Veja só que no meio da Vésica Piscis, desses dois círculos com essas intersecções, o obelisco, ele representa, se você não sabia, o órgão genital masculino ou o pênis de Baal. E você vai se surpreender aonde tem também esse obelisco. Veja que ele está no meio da Vésica Piscis, entre as intersecções dos dois círculos, que representa também essa dualidade entre macho e fêmea. Porém, esse obelisco, que é uma construção egípcia, tem uma representação egípcia, ele simboliza o machismo e a soberania do homem sobre a mulher. Agora, olha aqui para mim de novo. Eu coloquei para você ver que justamente é isso aí. Dentro da intersecção da Vésica Piscis, da bexiga do peixe, ela representa também o órgão genital feminino, tá? Que está contido também em muitos vitrais da Igreja Católica, muitas portas, como eu já mostrei, e quando as pessoas entram no templo, elas estão entrando aonde? Dentro do útero, tá? Eu vou falar assim para que você me entenda. As pessoas estão entrando dentro do útero, que muitos chamam de útero sagrado, mas não associam com essa simbologia, tá? Então, esse obelisco, desde a antiguidade, ele é representado como órgão genital masculino e está dentro dessa Vésica Piscis em Washington, justamente para mostrar a soberania do homem, dizer quem manda, né, naquele lugar. Infelizmente. Vamos mais. E não só nos Estados Unidos, na cidade maçônica de Washington,
que nós vimos e temos a Vesica Piscis com o obelisco dentro dessa simbologia, dentro da Vésica. Pasmem, como eu falei, olha onde tem esse mesmo símbolo, que além de ser maçônico é pagão, no lugar mais sagrado para o catolicismo, no Vaticano. Esse símbolo também pode ser visto, veja, um obelisco pagão egípcio que representa o órgão masculino de Baal, o pênis de Baal na Praça de São Pedro. Como assim? Agora olha aqui para mim. É por isso que eu digo aqui no canal, mais cedo ou mais tarde as pessoas vão começar a acordar, e eu creio que você já está com essa sabedoria dentro de você, que você já acordou sua consciência, não está mais inerte para as coisas superficiais. É por isso que eu digo que aqui que existem muitos padres, pastores e rabinos que sabem da verdade, dessa verdade que eu estou explicando para você, mas não falam por quê. Você pensa ter que ir contra a instituição que é umas milenares, outras centenárias. Imagina você ter que falar contra a sua instituição, contra o sistema religioso. É a mesma coisa que eu e você querer falar contra o governo. Nós vamos ser uma voz que vai se sumir, vai evaporar. Nós não temos essa condição. Vão nos anular, vão nos colocar no esquecimento. É a mesma coisa desses líderes que sabem da verdade, mas se falarem, vão calar esses líderes. Um político bom que entra hoje no Congresso, ele é abafado pelos maus e diz: ou você dança conforme a música, ou nós vamos te tirar daqui. Então, ou se você quiser ficar lá, anda conforme o passo deles, ou senão você é excluído. E assim no sistema religioso é a mesma coisa. Por isso que eu falo que tem poucos que falam a verdade. Eu já fiz vários vídeos aqui falando sobre isso, e inclusive já mostrei 2 vídeos mostrando que um padre fala a verdade sobre Lúcifer, que ele disse que é a invenção, o padre católico, dizendo que Lúcifer é uma invenção do homem para colocar medo no homem. Ele desmente o que a tradição católica diz. E um rabino que fala que Deus não interfere, um dos últimos vídeos que eu fiz. Assista depois para você ver. O rabino diz que é o homem, através das suas escolhas duais, bem e mal, que causam mal na humanidade. Deus não tem nada a ver. Deus não interfere, ele diz bem claramente. Tá? Mais uma vez a imagem para terminar, olha só, esse símbolo aqui, esse obelisco, ele está no lugar, se você não sabe, na Praça de São Pedro, desde 1585, sob ordem do Papa Sisto V, que colocou no obelisco, veja só, alguns pedaços que ele diz, obviamente, né, originais da cruz de Cristo. Ele diz. Você acredita nisso? Vamos mais. Agora veja essa outra imagem. Coincidência ou algo pensado antes de ser construído? Um obelisco no meio da Vésica? E essa forma, que eu não vou completar ela em amarelo para não ficar tão transparente, mas você está entendendo do que eu estou falando? Essa forma de um genital masculino que está no Vaticano. E aí? Será que isso foi algo pensado, arquitetado antes de ser construído? Ou eu que estou enxergando coisas aqui? Deixo para você pensar sobre esse ponto de vista. A Vesica Piscis é encontrada também em pinturas sacras, como eu já falei, onde a maioria das pessoas, principalmente católicos, eles não sabem ou ainda não decifraram. Agora quem está me assistindo, você que é católico, com todo respeito, obviamente, está sabendo dessa verdade. Veja, essa pintura que tem como imagem a Nossa Senhora para o catolicismo, poucos sabem, mas sabe como ela se chama? A vulva da deusa. Parece ou não parece? Ou sou eu que estou vendo coisas novamente? Olha aqui para mim. Será que o que eu mostrei para você lá no Vaticano, com aquela silhueta de um órgão masculino, será que é conspiração minha? Será que eu estou vendo coisas, estou inventando coisas? E essa imagem agora que é chamada a vulva da deusa, que tem ali a Nossa Senhora dentro dessa vulva, será que é eu que estou enxergando coisas? Coincidências?
Ou foi pintado propositalmente por alguém que já sabia da vésica, da dualidade, de tudo isso que eu ensino aqui no canal? Para encerrar, vamos mais. De igual forma, meus irmãos, dentro da Vésica Piscis, nós podemos ver a dualidade da criação que eu tanto falo. O triângulo apontado para cima, veja, representa o mundo divino, metafísico ou espiritual. Já o triângulo para baixo representa a matéria, o físico ou o material, o macrocosmos e o microcosmos, o bem e o mal, a luz e as trevas. E por último, dentro dessa dualidade, nós podemos ver o desenho da cruz, representando Jesus, o Cristo, como o nosso único mediador e intercessor entre o mundo físico e espiritual. É o emblema do Espírito unido à matéria, trazendo a graça salvadora aos quatro cantos da terra. Muito bem, meus irmãos, espero ter contribuído com todos esses símbolos decifrados para você. Não sei se você já conhecia, mas está sabendo agora dessa verdade. Como eu falo muitas vezes aqui no canal, a simbologia está por toda o planeta, todas as religiões contêm essas simbologias, mas poucos sabem do real significado. E hoje vim aqui mostrar para você que o peixe não é o peixe literal que foi pescado, que representa então o símbolo do cristianismo, assim como a cruz. Não, meus amigos. O peixe não é peixe, se chama a bexiga do peixe, que é na geometria chamada de Vésica Piscis, que são esses dois símbolos que se parecem com a bexiga do peixe, que faz ele flutuar, afundar, explica a profundidade das coisas espirituais, a superficialidade da coisa material, das coisas materiais. Tem muito mais significado por trás disso. Representa a dualidade que eu tanto falo, que está os dois lados, o bem e o mal, estão em uma existência que é a nossa. Eles estão aqui no nosso cérebro, na nossa alma, as duas escolhas. Estão por toda a parte. E o sistema religioso, a maior parte, a elite, a cúpula, sabe e não fala para você. Mas eu estou aqui hoje, dia 31 de dezembro, mostrando para você, revelando para você toda essa simbologia e os seus significados, e vem muito mais por aí, tá certo? Olha só, o ano está terminando, dia 31 de 12 de 2021. Eu desejo a você, com todo o carinho, um feliz ano novo, com toda a humildade, uma excelente passagem de ano. Com todo o coração, o meu agradecimento por você ser inscrito aqui do canal, por participar, por interagir, por fortalecer o canal. Esse canal existe e me faz estar aqui todas as vezes gravando para você, é porque você está aí do outro lado, recebendo esse conhecimento de graça, sem custo nenhum, no conforto da sua casa. Por isso eu te peço, compartilha, se inscreva se não for inscrito, deixa seu like para fortalecer o canal e para que esse conhecimento o YouTube possa passar adiante, para que outras pessoas possam ser alcançadas também. Tá certo, meus amigos? Um feliz ano novo para todos vocês, que Deus abençoe você e sua família. Fiquem na paz do Criador, se cuidem e vejo vocês agora só o ano que vem, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Feliz ano novo!